Olá, queridos. Nosso tema dessa semana é a ansiedade, a prisão que nós construímos para morar. Em João 8:31, Jesus estava falando com os judeus: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E ele lhes disse: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você pode dizer que nós seremos livres? Aí Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela e para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Olha, queridos, a verdade aqui não é referente a um sistema de crença ou a uma retórica, a um jeito certo de saber, assim, raciocinando. A verdade aqui é uma pessoa. Isso está claro no texto, ok? Isso aqui é bem diferente da maneira como esse texto aqui foi usado politicamente nos últimos tempos aqui no Brasil, né? Então, eu quero destacar de uma forma especial um corte da fala de Jesus aqui quando ele diz assim: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Portanto, não é uma pessoa livre, é uma pessoa presa. E a ansiedade, ela é um pecado. Primeiro contra a vida, depois contra o corpo, porque acontece a somatização, as enfermidades físicas que vêm depois, ok? E depois é um pecado contra Deus, porque não confia nele e ainda ousa desconfiar dele. O pecado da ansiedade é uma prisão em que o arquiteto e o engenheiro somos nós mesmos. Ela é uma construção que tem seus fundamentos na areia. Por isso, na linguagem de Jesus, é uma construção do insensato. Porque a casa cai. E mais material de construção precisa ser comprado para fazer outra casa. E de casa em casa, as experiências pessoais vão ruindo. A construção não termina nunca, porque a casa sempre cai. Agora, gente, o que é isso senão uma prisão? Então vem Jesus com esta fala e diz: se forem meus discípulos, vocês vão me conhecer. Vão conhecer a rocha, que é o fundamento da casa que não cai. Então, conhecendo ele, acaba a arquitetura viciada, termina o ciclo trabalhoso de ficar comprando material de construção toda a vida. Termina o tempo da escravidão quando isso acontece. Vamos desaprisionar a vida, então? Hebreus 1 diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Se você seguir esse texto mais à frente, você vai ver ali as qualificações e os atributos de Jesus que aparecem ali, ok? Então, olha assim, Deus fala com a gente por meio lúdico, por meio de imagens, de parábolas, de histórias que ilustram a vida. Para de lá dessas histórias, nós possamos extrair ensinamentos sábios. Olha, por exemplo, como a pastora Neuza, nesse domingo, se utilizou da história de Jonas, com um sem número de aplicações na nossa vida prática. Mais de 2.500 anos depois. Olha como dá para fazer. Então, a história de Abraão tem duas fases. Ele é chamado de o pai da fé. E tem muito a nos ensinar a respeito disso. Vamos ver? Primeira coisa, Deus faz uma promessa para Abraão, que agora ainda é Abrão, né? Que ele seria uma bênção para a sua descendência, e a sua descendência, Deus prometeu para ele terras, e a sua descendência diz mais, diz que essa descendência ia abençoar as famílias da terra, lá em Gênesis capítulo 12. Portanto, o Abraão, ele deveria confiar e entregar isso aos cuidados de Deus. Qual era a participação desse homem na bênção prometida? A participação era ir,
andar, sair, caminhar, ficar em movimento. Ele tinha que ser hebreu, porque hebreu diz isso, aquele que está em movimento. Segunda coisa, no caminho ele vai flertando com a ansiedade. Há uma fome lá no mundo e ele vai para o Egito. Mas só que antes de chegar lá no Egito, ele faz uma combinação ansiosa com a mulher dele, para mentir, dizendo que ela era a sua irmã, ok? Por quê? Porque ele teve medo de morrer. Mas espera aí, o que o pai da fé fez da promessa dada por Deus? A consequência foi trágica disso. Ele se traiu, ele traiu a sua mulher, ele traiu a sua confiança em Deus. Porque o faraó possuiu a mulher dele. E o Abrão foi beneficiado com prosperidade lá, pelo faraó mesmo, enquanto o faraó pegava a mulher dele. Abrão recebeu ovelhas, jumentos, camelos, servos, servas. E Deus teve que enviar uma praga na casa do faraó por causa disso. E o governante lá então mandou o Abrão embora com tudo, né? Vai embora, sai daqui. E mandou ele escoltado até ele sair fora de lá. Terceira coisa, no capítulo 13, 14, Deus reafirma, Deus renova a promessa de herança, terra e descendência para Abrão. Quarta coisa, no capítulo 15, Deus tem que aparecer de novo em visão para convencer quem? Quem? O pai da fé, dizendo para ele: não tenha medo, eu sou o teu escudo, Abrão. Mas a cabecinha do Abrão estava assim um trevo novamente, né? E ele diz: mas Senhor, do que adianta? Do que o Senhor está falando? Olha a minha situação aqui, eu já sou velho, minha mulher não ovula mais, aliás a gente nem se procura mais, e olha que a gente está meio perdidinho aí, mas a gente não se procura. Olha em volta, Senhor, olha o meu herdeiro lá, o meu herdeiro é o empregado da minha casa, eu não tenho descendente para deixar herança. E é aí que Deus começa a desenhar para ele e com ele. Leva ele lá para fora da tenda e manda ele contar as estrelas. Olha o esforço de Deus para convencer esse rapaz. Note que ele creu. Mas o flerte com a pré-ocupação não está longe dele ainda. No versículo 8 do capítulo 15 ele diz: como é que eu vou saber se isso realmente vai acontecer? A pergunta do cara. Qual é o nome disso, manos? Se isso não for ansiedade, o que é? E aí Deus vem com uma prova, né? Com um pacto. Deus manda ele cortar ao meio vários animais. E uma rolinha e um pombinho. As aves ele não cortou. Por que ele não cortou as aves, queridos? As aves são os nossos pensamentos. E é por isso que as aves de rapina, parentes paralelos das aves que não foram cortadas lá, começaram a descer sobre os bichos partidos lá, os que seriam usados para sacramentar a promessa. Diz o texto que Abrão as enxotava. Foi o dia inteiro espantando e ameaçando os corvos que ali estavam. Olha a fase terrível que se sucede logo depois. Um dia inteiro numa luta contra as más aves ali. Então faça uma aplicação disso a partir de vocês. Será que existem corvos tentando povoar a cabeça de vocês? Minha cabeça? Será que vez por outra nós não nos encontramos assim divididos com o nosso pensamento no meio de medos e de preocupações que nos tiram a paz? Será que se nós formos honestos não vamos concluir que deixamos de crer nas promessas de Deus em alguma hora? Será que nós já fomos acometidos pelo pensamento de que Deus está atrasado com o calendário da nossa dor, o calendário da nossa necessidade? Olha, queridos, sexto lugar. Ao pôr do sol, depois de um dia inteiro sendo atacado em suas fortalezas, que é a mente, né? Porque Deus manda ele fazer aquelas coisas lá e não vem para o desfecho. Deixa ele lá, naquele silêncio denso da alma que ele estava lá, espantando o urubu o dia inteiro. Então, deliberadamente, Deus
parece estar ausente de lá, né? E ele lutando ali, cansado, até cair num profundo sono. Diz o texto que eram trevas densas, apavorantes, né? E que esse é o estado crônico, quando a ansiedade vira uma doença, vira desamparo, e quando até o corpo desaba. Sétimo e último lugar. Quando ele está desfalecido lá, sem forças para controlar a situação, quando ele está entregue, dependente de Deus, aí Deus aparece de novo, e é interessante que Deus passa sozinho no meio do fogo lá, como fogo, para queimar os animais e consome tudo. Queima tudo, Deus. Isso na verdade diz o quê? É Deus dizendo: ô homem, a promessa não depende de você fazer alguma coisa. Aliás, você é impotente para realizar. Você só pode fazer muito, mas quem realiza sou eu, meu chapa. Você não passa no meio aqui. Eu passo sozinho, porque você não tem condições de bancar nada. Tá bem claro que você pode até quebrar uma aliança, Abraão, mas eu não quebro aliança. Pronto. Agora o Abraão está desaprisionado. Agora ele vai. Não vai. Na sua alma, não. Em outro momento, podemos ver novos deslizes na ansiedade de Abraão, o pai da fé. Então, como uma palavra assim, última hoje, Deus não pode trair-se. Deus é fiel. É o que a palavra diz em Timóteo 2, do 1 ao 13. Esta palavra, ela é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se somos infiéis, no entanto, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém?